Se eu pudesse voltar a ter meus 20, 25 anos, eu investiria menos em parecer ser rico e me tornar cada vez mais rico. Hoje, uma das vantagens que os jovens têm é exatamente essa: o tempo. O tempo vai te tornar cada vez mais rico se você fizer as escolhas certas, e é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Já tô com 31 anos, desde os meus 25, 26 anos eu empreendo, tenho meu próprio negócio, construí algo que para muitas pessoas parecia impossível, e eu, independente do que os outros falavam, fiz acontecer porque eu não mostrava querer ser rico. Eu me tornei e busquei me tornar ao longo dos anos para conseguir te passar o que eu sei hoje e, de alguma forma, fazer com que você também consiga enxergar que você é muito mais capaz do que você imagina, e você vai chegar muito mais rápido também do que você pensa. O que eu passei a investir para aumentar cada vez mais as minhas rendas é investir em habilidades que vão me gerar cada vez mais capital financeiro. Que habilidades são essas? Primeira delas, aprender uma nova língua. Hoje, no Brasil, infelizmente, as pessoas elas não incentivam outras pessoas a aprender novos idiomas. Eu tô aprendendo agora o inglês. Antes eu não dava muito valor a isso, mas quando ano passado eu fiz a minha viagem, eu vi que se eu não aprendesse inglês, cara, iria me fechar muitas portas. E inclusive nessa viagem que eu fiz, eu fui conversar com um cara e eu sabia, tipo assim, o básico do básico, sabe? Que todo mundo sabe, aquele verbo to be que todo mundo aprende na escola, mas eu fui desenrolando porque eu já tava vendo algumas coisas, vi alguns vídeos, aquilo ali já foi me ajudando. Consegui trocar ideia com alguém de outro país para me falar experiências, coisas novas, e o cara, agora não me lembro qual era a profissão dele, mas aquilo ali, pô, já foi uma maneira de eu fazer network com uma pessoa de outro país. Faz sentido? Pô, muda alguma coisa? Muda muita coisa, porque te abre a mente para você ver que, pô, se você sabe uma língua, por exemplo, o inglês, que é uma língua que fala em quase todos os países do mundo, você consegue se comunicar com o mundo todo. Imagina o tanto de possibilidade que você tem em falar com pessoas fora da sua cultura, fora da sua nacionalidade, coisas que ela tem para te agregar. Essa habilidade ela vai me levar para um nível que eu muitas das vezes não estava tendo. Outra habilidade é comunicação, vendas e aprender a vender. Se você não é bom em se comunicar, se você não é bom em vender, você sempre vai estar atrás de alguém que faz, que tem essa habilidade. Eu aprendi a vender aí desde quando eu comecei a criar o meu negócio. No início eu trabalhava com prestação de serviço, criei uma empresa de prestação de serviço, onde eu prestava serviço de tráfego pago para outras empresas. E isso eu tive que aprender a vender no meu serviço. Imagina eu chegar lá. E aí, cara, ó, então eu faço tráfego pago. Eu faço anúncio aí na internet e se tu precisar ir, ó, só me ligar. Tu acha que o cara ia fechar comigo desse jeito? Não ia. O que eu precisei fazer? Eu precisei aprender a me comunicar, aprender como que eu poderia ter um marketing melhor, como que eu poderia passar informação melhor para o cara que estava ali querendo contratar o meu serviço, como que eu iria chegar nele, as técnicas de venda, gatilhos, essas coisas eu tive que aprender ao longo do tempo para melhorar cada vez mais, e é uma melhora constante. Cada vez mais você vai aprendendo. Quanto mais você vai aprendendo a se comunicar, quanto mais você vai aprendendo sobre vendas, melhor você vai ficar e mais o seu capital, mais dinheiro você vai fazendo. E das habilidades que eu considero mais importante é essa: vender, aprender a se comunicar e vender. Segundo, uma língua. E terceiro, você que é jovem, você tem uma das coisas que muita gente não tem, é o tempo para desenvolver isso. Fazendo isso, você vai conseguir aí desenvolver essas habilidades, você vai conseguir fazer muito mais dinheiro do que você faz hoje. A segunda coisa que você precisa urgente começar é parar de trocar tempo por dinheiro. Quando você trabalha numa empresa e você recebe um salário, você está trocando o seu tempo valioso pelo dinheiro de alguém. Por exemplo, você está trocando 8 horas do seu dia de segunda a sexta para chegar no final do mês você receber aí 1.600, 1.700, 1.800, não sei qual o seu salário atualmente, mas você está trocando o seu tempo, que é valioso, que é nesse momento que você precisa investir para você gerar mais renda. Mas eu vou investir o que, Rafael? Dinheiro? Não, investir tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que você tem hoje. Se você tem aí menos de 30 anos, você precisa se concentrar em criar negócios, criar novas fontes de renda. E a internet está aí para isso. Hoje você pode utilizar várias plataformas para fazer dinheiro. Quando eu comecei na internet, em 2019,
era muito mais difícil fazer dinheiro. Hoje está muito mais simples, muito mais fácil para você conseguir gerar dinheiro. A gente vende muito infoproduto, esse é o nosso foco principal, então a gente consegue fazer isso, se multiplicar, escalar. Eu, como visionário, eu sempre tenho que estar vendo novas formas de riqueza. E quando você entende isso, você, vai criar um negócio ali, lá nessa plataforma. Aí você vê que tem a possibilidade em outra plataforma também criar um outro negócio. Quando você vê ali no final do mês, você está fazendo algo que você nunca imaginou na sua vida. E é isso, é essa habilidade que você vai construindo, parar de trocar tempo por dinheiro e começar a pegar o seu tempo e fazer ele render muito mais. Enquanto 8 horas do seu dia valia, vamos lá, se a gente pegar 1.800 aqui, e vamos fazer dividido por 30, quanto que vale a hora aí? Não é exatamente assim que se calcula, mas vamos lá, R$60 o seu dia de trabalho. Então imagina, você para de trocar R$60 para você escalar isso e fazer 200, 300, 400 num dia só. Imagina o quanto você não vai mudar a sua vida. Então para de ficar trocando a sua hora que é preciosa por um valor que muitas vezes não vale você alcançar o seu sonho, que você muitas vezes não vai conseguir, vai demorar demais. Hoje a internet está aí para isso, para gerar novas possibilidades e você criar fontes de renda. Então procura no YouTube muito sobre isso, sobre empreendedorismo, e aqui no canal eu falo sobre isso. Já se inscreve no canal para você não deixar de acompanhar vídeos que eu vou estar trazendo. Inclusive eu vou mostrar aqui uma série de vídeos de eu indo para essa plataforma e o quanto que eu vou gerar por mês nela. Então para você que quer acompanhar e criar novas fontes de renda, eu vou estar falando aqui no canal. Terceira coisa é você ter uma visão aí de longo prazo. Então, por mais que você comece agora, não procurar resultados no curto prazo. Ah, eu quero ter resultado em uma semana, porque a maioria começa que é resultados em curto prazo, acaba desistindo no meio do caminho. Quando você começa a pensar no longo prazo, aí a sua mente começa a mudar e você, beleza, Rafael, eu vou começar a me planejar para daqui 6 meses eu mudar de vida, 6 meses a 12 meses. E mudar de vida, eu digo assim, você dobrar o que você já ganha. Por exemplo, você ganha hoje 1.500, você dobrar isso é extremamente, sério, eu tô falando um negócio muito verdadeiro para você. É extremamente possível você, mais do que dobrar de 6 meses a 1 ano, quando você encontra uma forma de fazer renda aqui na internet. E é o que eu tô falando para você. Comece a estudar sobre infoprodutos, tá? Aqui no canal eu tenho vídeos falando sobre isso também. Comece a estudar sobre isso. Qualquer coisa, entra lá no meu Instagram, que lá eu explico mais detalhadamente. Aqui eu tenho poucas coisas falando também sobre isso. E lá eu sempre estou falando, sempre estou nos stories lá comentando sobre isso. E também, se você quer uma ajuda, eu posso te ajudar com isso. Então começa urgentemente a se planejar para daqui 6 meses a 1 ano, você tá ganhando mais do que o dobro do que você faz hoje. Sabe por que eu digo que isso é possível? Porque comigo foi assim. Eu saí de R$1.800 quando eu ganhava na época, e passei a ganhar aí mais de 10 mil. Com 1 ano e pouco de digital, eu comecei a ganhar algo que eu nunca imaginei na minha vida, que era a minha meta, ganhar isso lá no início quando eu tava começando. Aí depois eu fui escalando, e eu tô aqui pra dizer que é extremamente possível. Então, quanto mais você pensa no longo prazo, mais resultado você vai ter. Não seja aquela pessoa que quer resultado em 1 mês, porque esse tipo de pessoa acaba desistindo do mercado e fica dizendo o quê? Que não funciona, que não dá certo, que tem guru pra isso, guru pra aquilo. A pessoa fica falando que tem guru, mas nunca aplica nada do que é ensinado. No YouTube aqui tem um monte de conteúdo gratuito, se a pessoa aplicar esse conteúdo gratuito já tem resultado. Aí a pessoa não quer investir nela, não quer investir em mais conhecimento, e aí fica reclamando que nada funciona, mas não é que não funciona. Você já deve ter ouvido isso de outras pessoas, mas funciona, mas tem que colocar em prática. Quando eu comecei no digital lá atrás, em 2018, eu demorei 6 a 8 meses para fazer uma venda só. Tu imagina a minha persistência. Hoje em dia, se a pessoa não tem resultado em 8 meses, é quase impossível a pessoa não ter resultado em papo de 2 meses. Até inclusive eu tenho alunos, passou aí uma semana, né, que eles estudam meu treinamento, em 2 semanas já estão tendo resultado. E eu demorei 8 meses para fazer uma venda. Eles em 2 semanas já estão fazendo venda. Eu fico assim, caraca, velho, o tempo mudou mesmo, né? Tá muito mais simples, tá muito mais fácil, tá muito mais acessível a pessoa ter resultado, porque tá muito mais simples de se fazer dinheiro. Tá muito mais fácil, vamos dizer assim. Eu acho que por isso que muita gente desiste, porque acho que sabe quando tá tão fácil que a pessoa, beleza, acho que dá pra fazer, assim, consigo. Tem gente que acha pouco fazer 1.000, 2.000 a mais no mês. Tem gente que acha pouco fazer 3, 4. Hoje em dia o pessoal quer fazer, tipo, 100 mil no mês e
E tipo assim, sabe quando sai um pouco fora da realidade, a pessoa querer fazer isso em um curto espaço de tempo? Não tem como. Então isso vai ser no longo prazo, conquistando, aprendendo novas habilidades, em tudo isso aqui que eu passei nesse vídeo. E como eu falei no início desse vídeo, se eu tivesse aí meus 20, 25 anos, né, menos de 30, aí que hoje eu tenho 31, era exatamente isso que eu faria para avançar mais rápido, porque eu comecei ali pelos meus 25 anos. E hoje eu construí o que eu construí hoje, imagina, nesse curto espaço de tempo de 5 a 6 anos. Imagina você, com a sua idade, começar agora, o quanto que você não vai ter de resultado quando chegar aí nos seus 30 anos. Por isso que eu digo, comece hoje, para de olhar pro lado, o amigo que não quer saber de nada, e começa a construir o seu. E ó, vou tomar meu cafezinho aqui para esperar você se inscrever no canal. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero ter te ajudado e tamo junto.